Boa noite, boa noite. Não sei se você vai ver isso de dia, de manhã, de madrugada, mas quero desejar aí um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, independente de quando vai ser visto esse ensino, porque depois ele vai ser transmitido online aí. Tava com saudade de vocês, passei uma semana ali onde fui viajar e foi muito bom, mas chegou a hora de voltar para a gente estar aqui e continuar aqui o projeto. Tive um probleminha de luz essa semana aqui em casa, aqui na esquina de casa caiu não, pegou fogo num poste, aí voltou, demorou para voltar a luz e ficou piscando e graças a Deus voltou e estamos aí. Então hoje eu quero falar especificamente de algo muito interessante que isso faz muito bom para a gente. Eu sei que todos que podem estar ouvindo, sejam aqui ao vivo nesse estudo ou depois posteriormente no YouTube, que amam de fato as Escrituras e que amam de fato Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, eles aprenderam muitas vezes que a gente precisa sempre ouvir um ensino e receber tudo de cara. Mas hoje eu quero mostrar algo para vocês de maneira muito interessante. Especificamente Atos capítulo 17, onde fala dos cristãos de Bereia, aonde eles ouviam o que Paulo ensinava, prestavam atenção naquilo, conferiam nas escrituras. Quando eu digo escrituras, a gente está falando de Antigo Testamento, tá? A respeito de Jesus, eles consultavam a lei, os salmos e os profetas para ver se o apóstolo Paulo, naquilo que ele estava expondo naquele momento, refletia com aquilo que as escrituras mostravam. Então, Paulo, através do escritor conhecido como Lucas, que escreveu o livro de Atos, mostra que esses cristãos foram chamados de cristãos nobres. Então, nobreza tá quando você entende o ensino, aquele ensino faz sentido no nosso coração, faz sentido no nosso entendimento, e além disso, a gente abre as escrituras posteriormente, confere tudo lá em contexto, discerne aquilo, e então você pode receber esse ensino com mais avidez. Receber com avidez é: uau, é isso mesmo, reflete Jesus, é isso. E receber com essa avidez é receber com alegria e com segurança naquilo que está sendo ensinado. E aí então nós construímos a partir dessa estrutura de crenças na nossa vida. Então é basicamente isso que a gente vai ver hoje. Então vamos lá. Atos capítulo 17. Vamos abrir aqui a escritura. Deixa eu pegar aqui. Cristãos de Bereia. Vamos lá então. Olha que interessante. Vamos ler então. Abram ali Atos capítulo 17. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia. Minha Bíblia aqui, para quem não conhece, é uma Bíblia de estudo. Ela é enorme. Versão King James ou Rei James para quem não fala inglês. Desculpa, brincadeiras à parte, mas é bom dar uma descontraída. Vamos lá, Atos 17 hoje. Olha que legal. Quem ama a Escritura, diga comigo, eu amo a Escritura. Mas além da Escritura, eu amo Jesus e o Espírito Santo. Então vamos lá, então. Atos capítulo 17. Eu estou em João. Vamos abrir aqui, então. Quase chegando. 16. 17. Olha só. E tendo passado por An- Anfi- Anfi- Anfípolis, acho que é assim que fala, e Apolínia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas Escrituras. Lembram que as Escrituras lá do tempo de Paulo, do tempo de Pedro, eram o quê? Eram os Salmos, as leis e os profetas. Eram as Escrituras, explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E proclamava este. O que Paulo proclamava? Olha a mensagem.
Este Jesus que vos anuncio é o Messias. De maneira escancarada, Paulo dizia que aquele Jesus que ele estava anunciando era o Messias. Versículo 4. Assim, alguns dos judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como uma multidão de gregos obedientes a Deus e diversas senhoras de alta sociedade. Certo? Vamos pegar outra versão sobre esse texto. Aqui é bom a gente comparar sempre versões. Isso é bom para quem estuda a Bíblia. Olha só. Deixa eu abrir aqui, só um minutinho, no meu celular, onde eu tenho um aplicativo chamado My Bible. Recomendo vocês baixar, ele é gratuito e tem todo o ensino do Novo Testamento em grego. Isso é muito bom, muito bom. Vamos lá. Vou ler de outra versão. Deixa eu pegar aqui, Bereia. Só para a gente partir para Bereia. Só me dá um minutinho, tudo ao vivo hoje. Bereia, Bereia. Bereia, Atos. Deixa eu pegar aqui. Versão que eu quero. Quero uma versão diferente. Livraria Bereia, cadê? Não é essa versão? Aqui. Atos 17, do 11 ao 12. É isso que eu quero. Encontrei a versão que eu queria. Aqui. Do 17. Olha só, versículo 11. Olha só essa versão. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias, olha só, todos os dias examinavam as Escrituras, Salmos, profetas e lei. Essas são as Escrituras da Antiga Aliança, para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Como resultado, olha só, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, quanto homens e mulheres. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Berea, foram lá e fazer um alvoroço. Algumas traduções falam que os cristãos de Bereia eram nobres. Eu creio que a Bíblia de vocês deve ter uma tradução neste sentido aí. Só um minutinho. Vamos lá. Aí. Se vocês encontrarem essa versão, depois vocês escolhem ali nos comentários. Então vamos lá. O que que o Espírito Santo está revelando aqui nessas escrituras? Olha que interessante. Ele revela como um homem deve se posicionar diante da verdade. Por quê? Os cristãos de Bereia não estavam duvidando do ensino de Paulo e de Silas. Eles entenderam que eles precisavam conferir nas escrituras. E hoje a gente tem as escrituras que são regra e prática da nossa vida, que revelam o caráter de Deus, a vontade de Deus, o posicionamento de Deus, o desejo de Deus, revelam Jesus, revelam quem somos, para onde vamos, o que temos, o que não temos, o que podemos e o que não podemos. Então, hoje as nossas escrituras, elas se complementam com 66 livros inspirados por Deus, entendendo que nós estamos numa nova aliança e melhor com melhores promessas. Dentro disso, o Espírito Santo, que habita em nós hoje, ele deseja que a gente vá para as Escrituras de maneira intencional e vasculhe as verdades que já estão reveladas nas Escrituras, a ponto da gente meditar e falar: Uau, é isso, olha só o que eu descobri, olha o que o Espírito Santo está revelando. E dentro disso, essa revelação desce no nosso coração, e então isso começa a transformar a nossa vida. Então, o que é graça? A graça, ela não deixa você ficar como você era. Ela também não é licença para você viver na prática do pecado. E ela também não é licença para você andar na carne. Graça é a transformação de Deus
que vem de dentro para fora, dentro do seu ser. Ou seja, primeiramente, o seu ser nasce de novo em Cristo Jesus, e essa graça transformadora de Deus, da maneira que você se inclina para isso, de maneira intencional, ela vai transformando a sua alma. E essa transformação é o processo que a gente chama de renovação ou transformação da mente. Então, todas as pessoas têm áreas da vida, inclusive eu, que estão ainda sendo transformadas pela palavra de Deus. E essa transformação depende da nossa inclinação de maneira voluntária a conhecer as Escrituras. Então, sim, todas as pessoas, de maneira geral, podem ter momentos de se inclinar para a carne, não no sentido de prática de pecado, mas no sentido de uma emoção forte, de ficar triste, chateado, bravo, irado e assim por diante. Pode se inclinar para isso, mas isso não anula quem ela é em Cristo Jesus, não anula o caráter de Deus que está naquela pessoa e não anula todo o resto de frutos que existe na vida daquela pessoa. Isso só demonstra que a pessoa ela ainda está em processo de transformação. E na medida que a gente vai se inclinando para isso, cada vez mais essa transformação começa a vir de dentro para fora, dentro da nossa alma. Por isso que é necessário, sempre que a gente ouvir uma pregação, seja aqui mesmo ensinando, seja pelo YouTube, seja através de uma pregação pública, seja através de um conselho de alguém, sempre deve conferir nas Escrituras. Por quê? A nossa vida agora é a vida de Cristo Jesus. A gente vive pela fé do Filho de Deus. A gente tem a vida do Filho de Deus em nós através do Espírito. Então, eu sempre faço isso, eu sempre repito e falo isso há mais de 10 anos. Eu fico à vontade quando as pessoas questionam, quando as pessoas buscam e elas trazem para mim, olha, eu estava ouvindo isso, eu queria entender isso aqui, tu disse isso e fala aquilo. Eu fico super à vontade com isso. Por quê? Porque o ministro de Deus e ministro do Evangelho, ele literalmente tem que ter esse coração para responder aquela pergunta quando é questionado a respeito do ensino ou de qualquer outra coisa. Isso é muito bom. Então, Atos 17 aqui mostra como os homens, tanto homens e mulheres, devem se posicionar quando ouvem a mensagem do Evangelho. Esse é o primeiro ponto. E aqui mostra também, por eles conferirem nas Escrituras, eles vão ter um discernimento mais preciso. Porque muitas pessoas, se vocês conversarem com muitas pessoas por ali, muitas pessoas vão falar que elas vivem somente na base da oração, que é muito importante, e elas acabam esquecendo a base escriturística. Então, é como um avião de duas asas, você não vai somente para um lado, você tem que unificar a escritura com a oração dentro da sua intimidade com o Espírito Santo, para que isso você cresça conhecendo as escrituras, crescendo em intimidade para você discernir corretamente. Sem isso, muitas pessoas caem no erro de acharem que só porque já foram usadas, isso daí eu falo de maneira geral, e eu me incluo nisso também, já foram usadas em alguma coisa achando que só porque foi usada sempre é aquilo. Entende? Mas não é. Sempre deve voltar à fase prática de conferir nas Escrituras como os cristãos de Bereia. Levam isso para a vida de vocês, independente de quem vai ouvir isso. Sempre leve isso para a vida de vocês. E isso também não é rebeldia, porque Paulo mostra claramente a atitude dos cristãos de Bereia e ele elogia os cristãos de Bereia por fazerem isso. Então, o que que acontece? Quando líderes inseguros têm medo de ser questionados no ensino, geralmente eles vão falar que você é rebelde. Isso demonstra uma liderança insegura e que talvez não esteja firmada em algumas coisas na verdade. Líderes seguros em Cristo Jesus, quando forem questionados acerca daquilo, sobre algum tipo de ensino, eles vão tratar com maturidade e transparência e vão reconhecer se estiver errado. As pessoas que passaram por meu discipulado sabem que a gente está crescendo e aprendendo, a gente já corrigiu muita coisa aí no decorrer do tempo. E isso é muito bom. Sempre tenham esse coração, sempre. E isso também evita, lá quando a gente olha para esse texto, evita cair no erro ou no engano religioso. O erro do engano religioso,
que eu sei que vocês já devem ter conhecido pessoas que foram oprimidas por outras, no sentido de eu não posso questionar, senão eu vou ter problemas. Eu não posso fazer isso daqui porque eu vou estar desafiando a autoridade de Deus, porque aquela pessoa foi levantada. Não tem nada a ver com isso. Isso não é antiga aliança. Na antiga aliança, você tem a unção do Espírito em você. Não tem diferença. Todos que estão em Cristo Jesus foram ungidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é o nosso professor, nosso melhor amigo, nosso ajudador. E esse mesmo Espírito Santo testifica com o nosso espírito nascido de novo que somos filhos de Deus, e essa testificação mostra também sobre o Cristo vivo, ressurreto, que está na nossa vida e que morreu por nós e que ressuscitou por nós e nos deu essa nova vida e trouxe esse parâmetro para nos conduzir de maneira contínua ao ensino da verdade, porque ele nos chamou para a liberdade. E andar em liberdade não é somente nascer de novo, é você sair da liberdade de crenças erradas, de enganos, de mentiras, de maneira que essa verdade se torna a sua nova realidade. Amém? E também isso mostra como reconhecer Cristo nas Escrituras. Então, se você olhar, por exemplo, Escrituras da Antiga Aliança, você vai olhar entendendo que Jesus é a chave interpretativa dela e que cada pessoa do passado mostra uma tipologia de Cristo. E essa tipologia de Cristo a gente vê de maneira muito clara quando a gente discerne conhecendo as Escrituras, onde a gente vê um Cristo em um aspecto lá. Isso é muito bom mesmo. Por isso que conferir as Escrituras, quando você entende tudo isso, se torna algo maravilhoso, algo delicioso, algo prazeroso, que você faz isso com um coração alegre, aberto para receber daquilo que Deus tem. E quando digo verificar nas Escrituras, eu não estou falando de você, Senhor, me dá uma palavra e abrir a Bíblia lá de maneira. Não, não estou falando disso. Senhor, sobre esse assunto eu tenho dificuldade. Eu entendi que o meu coração nisso aqui não está muito legal e eu estou com dificuldade de acreditar nisso lá dentro do meu coração. Então eu quero entender sobre isso. Me mostra na tua palavra. Aí o que que você faz? Você vai de maneira intencional ao conhecer a vontade de Deus, conhecer o desejo de Deus, conhecer o que você tem em Cristo Jesus dentro dessa área, vai conferindo os textos, meditando nesses textos e quando vê, pá, caiu a revelação no coração. Aí você começa a ver, enxergar essa revelação. E essa revelação ela começa a crescer na medida que você se inclina para isso. É assim que a gente recebe revelação da palavra de Deus no nosso coração. Não é quando Deus quiser dar a revelação, é o quanto você se inclina para conhecer aquilo que já é seu, aquilo que ele já te entregou. Se você não conhece aquilo que ele já te entregou, como você acha que ele já te dando todas as coisas, ele vai ficar lá sentado e falar assim: agora, meu filho, agora eu vou dar isso pro meu filho porque ele merece. Não, ele já te deu todas as coisas em Cristo Jesus. Basta você conhecer aquilo que está disponível para você. E esse conhecer está revelado já dentro da vontade dele, nas Escrituras. Então você mistura o estudo das Escrituras com a sua fé em Deus, através da fé de Cristo Jesus, e o poder de Deus que já está em você vai revelar isso e tirar toda a cortina dos seus olhos, da sua mente, do seu coração e assim por diante. Aleluia! Uh! É sensacional. Olha só, Paulo aqui em Atos 17, isso é muito importante dizer, não estava ensinando uma doutrina nova. Muita gente fala o seguinte: eu estou ouvindo isso a primeira vez, é uma nova doutrina, que doutrina é um tipo de ensino, é um novo tipo de ensino. Não. Aquilo já estava revelado há muito tempo nas Escrituras. Já estava lá, apenas a gente não prestou atenção. E alguém foi lá e entendeu aquelas verdades, recebeu daquelas verdades, meditou naquelas verdades e recebeu aquilo de tal maneira que começou a compartilhar. Isso é testemunhar da palavra de Deus. Então, o pouco que tu recebe, testemunhe. Seja uma ferramenta na mão de Deus. Literalmente, vão e testemunhem. Mas eu não sei. Fala o que vocês sabem. Fala o que Jesus fez na vida de vocês. Porque o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, ele quer impactar vidas através de vocês. Então, não importa se vocês não sabem muito.
O pouco que vocês sabem, compartilhem, porque isso é muito bom. Faz bem para você e faz bem para as outras pessoas. Glória a Deus por isso. Aí olha o que ele fala aqui. O que Paulo estava anunciando era o cumprimento vivo da revelação de Deus. Então, por que que eles estavam conferindo? Paulo estava falando sobre o Cristo que era o Messias. Então, o que que Paulo estava expondo ali? O cumprimento das profecias. Então, o que Paulo ensinava? A pergunta: Paulo estava ensinando para os cristãos de Bereia o cumprimento das escrituras que se cumpriram em Cristo Jesus e mostrando que ele era o Messias. Então, Paulo estava mostrando e provando para eles por que Jesus era o Messias através dos salmos, das leis e dos profetas, porque eram as escrituras que tinham na época. É isso que fala em Atos capítulo 17, versículo 3, que diz: expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Olha só, ele estava mostrando nas escrituras para aqueles judeus de Beréu que se tornaram cristãos e creram onde estava Cristo naquelas escrituras. Ele estava mostrando o cumprimento das profecias a respeito de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A pregação apostólica dos apóstolos, como Cristo sendo pedra fundamental, ela gira em torno do quê? Da pessoa de Cristo Jesus, da cruz, da ressurreição, da nova aliança e do reino de Deus. Ela sempre vai girar em torno disso, da pessoa de Cristo Jesus, da cruz de Cristo, da ressurreição, da nova aliança e do reino de Deus. A pregação apostólica ela consistia dentro dessa base como Jesus, como pedra fundamental da revelação. E não mais na lei. A gente olha para a lei agora, olhando para Jesus, usando Jesus como chave interpretativa de cada texto, de cada pessoa, de cada circunstância. A gente olha para isso. Então, quando você começa a ver Cristo através nisso, que é o que a gente chama de tipologia de Cristo, que a gente vê, rapaz, você fica uau. Pegando um exemplo, a gente viu que Adão fez uma burrada muito grande quando entregou a terra ao diabo, Eva caiu e assim por diante. Jesus, ele é o último Adão, ou seja, um melhor Adão. Aí você começa a ver. Deus fez o quê? Um sono muito profundo recair sobre Adão e da costela de Adão fez a mulher conhecida como Eva. Cristo Jesus pregado na cruz. Naquele momento vai o soldado romano e fura a costela dele e sai água e sangue. O que que sai ali? Redenção, ou seja, e também sai a igreja, o novo nascimento, uma imagem daquilo que foi gerado lá atrás. Quando você começa a ver essas coisas, você fala: uau, o que que é isso? Como é que eu não vi isso? Então, estudar a Bíblia acaba sendo saborioso, você começa a saborear ela e aquela sede dentro de você começa a aumentar para conhecer mais e assim por diante. Aí, olha só. Paulo não pregava um sistema religioso. Isso é verdade. Paulo não ensinava um sistema religioso de igrejas de funcionamento. Ele não ensinava isso. Hoje isso daqui o pessoal utiliza como organização, mas Paulo não ensinava isso. Paulo revelava Cristo Jesus. Paulo ensinava Cristo nas Escrituras. Paulo revelava as Escrituras, mostrava Jesus e o cumprimento das profecias que aconteceram através de Jesus. Era isso que Paulo ensinava. Então, quando você vê muita organização e pouco Cristo, então você está dentro desse sistema. E sair desse sistema às vezes é complexo. Então vamos lá. Isso é importante porque o exame dos bereanos não era meramente intelectual. Isso é muito importante dizer para vocês. Eles não estavam verificando no sentido, faz sentido aqui, ó, tem lógica isso aqui. Não, eles não estavam verificando de maneira intelectual o texto. Não, eles não estavam fazendo isso. Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam discernindo se aquela revelação realmente correspondia ao coração de Deus revelado nas Escrituras. Olha só, olha a diferença. Quando a pessoa ela parte sempre para o lado intelectual, do sentido lógico, faz sentido. Olha só, esse texto faz sentido, que legal. Isso é o sentido lógico. Mas quando aquela pessoa ela discerne que aquela revelação realmente corresponde ao coração de Deus que está revelado na palavra, rapaz, aí você está começando a entrar no nível de discernimento, porque você está buscando compreender, conhecer se aquilo ali é a vontade e o desejo de Deus.
revelados em Cristo Jesus. Com essa intenção, você busca nas Escrituras, com esse discernimento, você vai começar a descobrir coisas maravilhosas, coisas incríveis e topzera das galáxias que ultrapassam, que dá vontade de você gritar, literalmente rodopiar, fazer o tendel santo, do bom sentido, como os caras que vão lá no estádio de futebol, quando os caras do time favorito marcam um gol, os caras gritam, tocam um pandeiro, tocam um tambor, fazem lá. E você vê as escrituras e fala, entendi, uau, glória a Deus, aleluia, obrigado, Jesus. Você vibra com aquilo, da mesma proporção, porque você está descobrindo algo eterno, algo maravilhoso, algo topzera das galáxias. Isso é muito bom. Ponto 2 sobre esse texto. O problema central da humanidade não é falta de informação. Olha que interessante. Quantos de vocês já pararam para analisar isso? Que o problema central da humanidade não é falta de informação. Por que que eu digo isso para vocês? Porque hoje você tem a Bíblia falada através da voz do Cid Moreira, eu creio que vocês já ouviram. Se vocês colocarem lá Bíblia falada, Cid Moreira, você vai entender, Cid Moreira, vocês vão entender o que eu estou falando. Você tem a Bíblia impressa, você tem a Bíblia em aplicativos, você tem a Bíblia em página da internet, você tem a Bíblia no Chat GPT, no Gemini, aonde você imaginar, você tem a Bíblia em várias versões. Então o problema não é falta de informação, porque a informação hoje está muito mais acessível do que antigamente. Hoje a informação está em todo canto, literalmente. E por que que eu digo isso? Porque os fariseus da época de Jesus e da época de Paulo, falando da época de Paulo principalmente, eles tinham os textos, que eram os salmos, as leis, os profetas, o Talmud, que era a tradição oral, eles tinham várias coisas. Eles tinham a tradição deles, eles tinham a memorização e eles tinham todo um sistema teológico disso. Então eles tinham tudo isso, eles tinham as informações dos pais, eles tinham os patriarcas, eles tinham os salmos, os profetas, tudo aquilo lá, essa tradição toda oral. E alguns deles, não todos, mas alguns deles não reconheceram Jesus como Messias, outros reconheceram. E a gente vê isso de maneira muito clara na conversa de Jesus com Nicodemos em João capítulo 3, aonde Nicodemos reconhece que Jesus era o mestre que veio da parte de Deus através dos sinais. Isso é muito bom. O que os fariseus não tinham? Eles não discerniram Cristo, eles não compreenderam Cristo, eles não compreenderam as profecias. Não todos, alguns deles, eles não compreenderam as escrituras. É como, novamente citando como exemplo, aquela conversa de Jesus com Nicodemos, quando Jesus fala para Nicodemos que ele precisava nascer de novo para ver o reino de Deus. E Nicodemos entendeu, perguntou para ele como é que eu, velho hoje, já velhinho, barbinha branca ali, com a pele toda enrugada, vou voltar pro ventre da minha mãe, Jesus. Não entendeu nada. Aí Jesus fala para ele: Rapaz, você é mestre de Israel, e não entende essas coisas? Olha a indagação de Jesus ali. Então, o que eles não tinham, alguns deles, era a revelação que Jesus era o Cristo, era o ungido de Deus, era o Messias. Não todos, alguns tinham. Olha só, Mateus 22, 29 diz, Jesus disse, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, quando uma pessoa erra, ela não conhece as Escrituras, como a gente está falando disso, e nem o poder de Deus. Porque quando você conhece as Escrituras, você vai conhecer o poder de Deus. E por conhecer as Escrituras e o poder de Deus, você sabe do que ele é capaz e você sabe do que ele pode fazer através de você e em você. Então, todos nós, em algumas áreas das nossas vidas, por estarmos sendo transformados ainda de maneira contínua nesse processo, muitas vezes não aconteceu, não porque Deus não quis, não porque não era o tempo de Deus, não porque o diabo fez ali e reinou um pouquinho para acontecer as coisas. É porque a gente ainda não conheceu de fato, no sentido de conhecer uma revelação profunda daquilo que Deus deu para nós. A verdade nua e crua e transparente é essa. Então, naquela área que ainda não está totalmente transformado, é justamente porque a gente não conheceu profundamente ainda
aquilo que Deus já depositou para nós. E conhecer isso fala de um relacionamento constante com isso. Por isso que desenvolver a nossa fé ou desenvolver a nossa salvação não depende de ensinamento de outros, depende do quanto nós nos inclinamos a conhecer aquilo com avidez e com intencionalidade, depende disso. Literalmente. E quando a gente faz isso, o próprio Espírito Santo que habita em nós já está nos conduzindo para isso, e isso vai começando a brotar no nosso coração, a gente vai começando a ver, a gente vai vendo que a gente não sabia de nada, e na medida que a gente vai vendo que a gente não sabia de nada, ele começa a mostrar muito mais coisas, e assim vai aprofundando, e você começa a ficar maravilhado. E você começa, uau, como é que eu não vi isso aqui antes? Aí você lê um texto, daí você fala para alguém, eu já vi esse texto. Aí você fala, não, tu não entendeu, olha isso aqui, olha esse texto aqui, olha o que está dizendo aqui. Aqui está dizendo em 2 Coríntios 5:21 que eu fui feito justiça de Deus através de Jesus. Você não está entendendo, Deus não está pesando a mão em mim. Ele está dizendo que ele me fez justo através de Jesus. Olha isso aqui, irmão. Olha isso aqui, irmã, você fica alegre em compartilhar isso. Isso é muito bom mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, qual que é a diferença entre leitura natural e discernimento espiritual? Existe uma grande diferença de você ler somente a Bíblia e você, no sentido natural, e você ter um discernimento espiritual. Olha só o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, do Espírito de Deus. Quem é esse homem natural? A Bíblia revela três homens: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Quem é o homem natural? Anotem aí. Homem natural é aquele que não nasceu de novo. É aquele que, por mais que Jesus pagou um preço para ele receber essa nova vida, ele ainda não recebeu a manifestação na própria vida, porque não ainda creu com o coração em Cristo Jesus. O homem carnal é aquele que nasceu de novo, mas ainda tem algumas inclinações ali da alma dele que está sendo transformada, e ele pode se inclinar ainda a agir de maneira carnal. E agir de maneira carnal não é somente praticar pecado. Muita gente bate a você está sendo carnal porque está praticando pecado, aleluia, glória a Deus. Então, irmão, não seja carnal, não pratique pecado. Não é somente isso. Andar na carne é quando as suas emoções tomam conta e você reconhece que você passou do limite naquelas emoções e você volta, opa, peraí, isso aqui passou o limite, eu preciso levar isso à obediência de Cristo Jesus. Então, o homem natural é aquele homem que, ainda de maneira contínua e contínua e contínua, anda nas suas emoções e sentimentos. Entende? Ele vive nessa emoção. Ele nasceu de novo, mas ele ainda é guiado pelo que sente. Ele ainda é guiado pelo que ele vê. Ele ainda é guiado pelo aquilo que ele ouve. Ele ainda é guiado por aquilo que acontece. Esse é o homem carnal, mesmo sendo nascido de novo, tendo o Espírito Santo, está com Cristo Jesus. Amém? Mesmo tendo autoridade e domínio. O homem espiritual é o quê? É aquele que continuamente entendeu isso e por mais que possa ter momentos em áreas da vida dele que ele está crescendo e amadurecendo, independente de quem ser, independente da área, ele continua se inclinando de maneira intencional para aquilo. Então ele pode ter momentos de andar na carne. Isso demonstra que ele não é perfeito isso é assombroso de uma maneira maravilhosa. Não é no sentido assombroso de maneira negativa. Porque isso mostra que mesmo assim Deus usa o cara. Deus usa essa mulher que pode andar assim. Você pode ver que, cara, é sensacional. E tu pode dizer que Deus, e tu pode perceber que Deus não muda a respeito do que ele pensa, do que ele diz sobre aquela pessoa. Ele vai te olhar e vai dizer: "E aí, cara, vamos embora? Vamos pegar aqui, vamos crescer, vamos desenvolver essa área aí, cara. Vamos embora? Vamos embora então. Vamos pra cima. É isso aí, tamo junto. Somos farinha do mesmo saco. Eu tô em você, você tá em mim. Não tem como você sair de mim, porque eu estou em você e você está em mim. Então, por mais que você tá crescendo nessa área, eu quero te usar pra você tocar o terror no diabo e tocar o terror aí no que tem que fazer, cara. Vamos pra cima. Você tem o poder da ressurreição de Cristo Jesus em você. Vamos crescer, vamos desenvolver, vamos embora. É tipo isso, entendeu?
Aí vamos lá. Então, esse é o homem espiritual. Não quer dizer que esse cara espiritual, enfatizo, chegou na perfeição. Porque se tivesse chegado na perfeição, rapaz, já deveria ter sido arrebatado, está lá com Cristo Jesus. Mas ainda estamos aqui nessa terra com um corpo que ainda não recebeu a totalidade da manifestação da promessa de Deus, que é o corpo glorificado, que acontecerá lá na frente. Enquanto isso, a gente prova dessa vida que a gente tem, dos efeitos dessa vida, na medida que a gente vai conhecendo Cristo Jesus. Isso é muito bom. Aqui existe um ponto principal. Olha só que legal isso. A escritura não pode ser corretamente discernida apenas por lógica natural, intelectualidade ou tradição humana. Olha que maravilha corrigindo. A escritura não pode ser discernida corretamente por lógica natural, intelectualidade ou pela tradição humana. Porque a revelação de Deus é espiritual. Ela vem de dentro para fora. Na medida que você se inclina a estudar os textos, o próprio Espírito Santo, ele vai trabalhando dentro de você, e esse trabalhar dentro de você te conduz a enxergar essas coisas. E isso é muito bom, muito maravilhoso, muito precioso. Então repitam comigo aí na casa de vocês. Eu estou em processo de crescimento, eu estou em processo de transformação. Repitam isso comigo, junto comigo, aí na casa de vocês. Eu estou em processo de crescimento, eu estou em processo de transformação. Eu ainda não estou maduro, eu ainda não estou maduro, eu estou amadurecendo em algumas áreas em Cristo Jesus. Eu estou amadurecendo em todas as áreas em Cristo Jesus. Eu continuo crescendo e progressivamente conhecendo Cristo Jesus e amadurecimento em todas as áreas. Repitam isso. E repitam além disso. O Espírito Santo em mim é quem faz as coisas, não sou eu quem faço, eu faço na dependência de Deus. É Deus através de mim, não sou eu. Não sou eu, é Deus através de mim, me usa como ferramenta para poder manifestar o desejo e a vontade dele. É como eu falei para um amigo meu essa semana, que quando a pessoa é usada por Deus, tem um problema que as pessoas criam, e eu creio que vocês já devem ter ouvido falar, visto que a pessoa ela fica, uau, fui usada por Deus. Mas lembram da mula que foi usada para empreender a loucura do profeta, lá na antiga aliança, que a mula falou com voz humana? Lembram disso? Pesquisem lá depois. Então, quando Deus flui através de você, é simplesmente ele quer através de você exercer a vontade dele, alcançar aquela pessoa, resolver aquela situação. Então, nada mais, nada além, você é somente a mulinha. A gente vou chamar você é somente a mulinha, que foi um canal de Deus naquele momento lá que ele quis manifestar alguma coisa. Isso não é motivo para exaltação humana. Por quê? Porque Deus quer manifestar através de você o desejo e a vontade dele. É somente isso. Nada além disso. Então, quando uma pessoa for curada através de você, diga: Não fui eu. Diga aí comigo em casa: Não fui eu. Foi Cristo Jesus em mim manifestando a sua vontade. Quando você receber uma palavra de conhecimento, diga: Não fui eu. Foi Cristo Jesus entregando essa palavra. Diga isso, por quê? Isso vai evitar de vocês caírem no erro humano de se exaltarem por serem usados por Deus. Isso vai evitar. Bud Wright ensinava isso muito bem. Quem é Bud Wright? Criador e fundador do verbo da vida, aquilo que foi ali em Campina Grande. Ele já está com o Senhor Jesus em glória, já partiu para a glória. Ele ensinava isso. E ele falava assim no sotaque, que ele era americano, e falava assim: Irmão, por que está se exaltando? Porque foi usado em cura, irmão. Você só foi a mula, irmão. Cresça, irmão. Ele falava isso, então cresçam nisso. Mula no bom sentido, entendeu? Vocês entenderam o sentido que eu quis dizer com isso. Isso é muito bom mesmo. Então vamos lá. Os bereanos não estavam apenas checando referências. Hoje, não é somente checar se aquela passagem, que essa pessoa citou totalmente a passagem correta. Não é isso que eles faziam. Eles estavam discernindo, comparando, buscando confirmação espiritual, verificando se Cristo realmente era revelado ali.
Então, tudo que exalta Cristo Jesus, procurem, discernam, é sério. Isso vai evitar que vocês caiam no erro de serem enganados através de crenças, através de ensinos. Isso vai evitar muita coisa na vida de vocês. Sério mesmo. Procurem, não tenham vergonha de questionar, não tenham medo de perguntar, não tenham medo de se vocês verem que está alguma coisa errada, não tenham medo de abordar a pessoa e conversar, não tenham medo. Acredite, isso é bom, isso é saudável, é bíblico fazer isso, é bíblico fazer isso. Amém? 4 pontos, a gente tem vários pontos aqui hoje e não vou conseguir abordar todos eles, então isso vai continuar na próxima semana. Sobre Bereia, olha só, falando de Jesus, é Jesus sendo a chave interpretativa das Escrituras. Olha só que interessante. Após ressuscitar, Jesus explicou o Antigo Testamento ou a Antiga Aliança. Lucas capítulo 24, verso 27 diz: começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas. Depois ele disse em Lucas 24, 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, quem abre o entendimento é o Espírito Santo em você, que abre o entendimento. A revelação é pessoal. Você pode receber ensinos maravilhosos, mas a revelação é pessoal. É o Espírito Santo que vai revelar esse ensino no seu coração. Você pode saber de maneira lógica, discernir de maneira lógica, mas é o Espírito Santo que vai colocar, que vai trazer vai revelar, vai abrir as Escrituras dentro do seu coração. E quando ele abre, muda tudo. Literalmente muda tudo. Porque você saiu do campo de saber, logicamente, intelectualmente, e entrou, revelou. Aqui, revelou, mudou algo aqui dentro. Revelou, transformou. Muda completamente. E é isso que os cristãos de Bereia buscavam. Eles não buscavam saber se Paulo estava citando corretamente os textos lá. Eles não buscavam saber se literalmente não buscavam saber isso não. Eles estavam querendo ter revelação, discernimento sobre essas coisas. Isso é muito importante. Então vamos lá. A verdadeira interpretação bíblica não começa na tradição, no sistema teológico, na filosofia, na letra isolada. Não começa por aí. Começa em Cristo. Tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. Começa em Cristo Jesus. A verdadeira revelação escriturística começa em Cristo Jesus, aonde Cristo é revelado, Cristo é apontado, Cristo é exaltado. As obras dele são manifestas. Aonde Cristo começa, ali tem a verdadeira revelação. Sem Cristo, perceba isso, ó. Sem Cristo, o homem pode usar a Bíblia para. Olha só que interessante. Quando a pessoa tira Cristo disso e vai ensinar baseados, não estando com o ensino embasado em Cristo Jesus, ele pode usar a mesma Bíblia para ensinar, sabe o quê? A controlar pessoas, a matar pessoas. Lembro das cruzadas da Igreja Católica do passado, aonde em nome da fé os cavaleiros iam conquistar as coisas e matavam um monte de gente em nome da fé? Então é praticamente isso na prática. Controlar. Então, olha só que interessante. Quando a revelação não começa em Cristo Jesus, os homens podem usar ela, a própria Bíblia, para controlar as outras pessoas. Controlar como? Através do medo, da insegurança, do aprisionamento. Podem usar também para manipular. A pessoa pode usar literalmente a mesma Bíblia para manipular as outras pessoas. Ela pode usar. Se não começar em Cristo Jesus, literalmente, ela pode usar as Escrituras para manipular outras. E isso é um grande problema. Para endurecer, ou seja, veja a pessoa acreditar, a pessoa acaba saindo mais endurecida. Como assim endurecida? Ela pode sair achando que é uma pecadora desgraçada, que não merece nada, que espiritualidade é passar necessidades. Ela pode achar todas essas coisas. E também ela pode criar dentro disso tudo uma religiosidade. O que é religiosidade na prática? É criar um sistema de crenças, de regras que só funciona daqui, ali e acabou. É literalmente isso.
de maneira prática e simplificada, é isso. Olha só, foi exatamente isso tudo que os líderes da época fizeram com Jesus. Então, eles não estavam interessados em olhar para Jesus e dizer: esse é o nosso Messias. Eles estavam interessados em falar: pô, chegou o cara aqui agora e está acabando com o nosso negócio do templo, está acabando da maneira aqui. Então, eles usavam as escrituras não para ver se elas mostravam a respeito de Jesus. Não todos, repito, não todos, porque teve judeus que creram em Jesus. Mas os que usavam, usavam com a intencionalidade de tentar manter o povo debaixo de uma escravidão. E Cristo nos chamou para a liberdade. Liberdade nele, de conhecer aquilo que ele nos deu. Isso é muito bom. Quinto e último ponto de hoje, tem muito mais. E aqui dá para falar semanas somente aqui, nesse texto aqui. Vou falar hoje de 5 pontos, que esses são esses aqui, que eu vou falar agora o quinto, e semana que vem a gente continua. Olha só, Bereia ali também representa fome verdadeira pela verdade. Como assim fome verdadeira pela verdade? Atos 17:11 diz: receberam a palavra com toda avidez. Avidez é receberam a palavra de maneira empolgada, receberam com o coração aberto, receberam com vontade, receberam aquilo de verdade e não, ok, o texto diz isso, beleza, mas receberam com alegria, receberam aquilo lá como se fosse literalmente o café da manhã, quando você senta para tomar o seu café da manhã que você saboreia. Receberam dessa forma. A palavra aqui carrega, a palavra aqui, a palavra avidez, ela carrega a ideia de prontidão, de desejo e uma receptividade sincera. Ou seja, eles abriram o coração deles com verdade e falaram: rapaz, eu quero isso aqui é verdade, tá aqui, ó, tá escrito, aponta para Cristo, olha só a vontade dele, eu quero isso. E eles receberam a palavra com entendimento que o Espírito Santo trouxe quando eles se inclinaram a isso. Aí olha só o que ele fala em Mateus capítulo 5, verso 8. Opa, isso aqui é muito importante. Isso revela um princípio espiritual. Olha que interessante. O discernimento correto depende do estado do coração. Vou ler de novo. O discernimento correto depende do estado do coração. Como assim? Lembra da parábola das sementes? Que teve o coração, que mostra algumas sementes plantadas, uma na beira do caminho, outra no pedregulho, outra no solo espinhoso e uma lá que caiu no solo profundo e deu fruto. Então, ali está mostrando, está revelando o estado do coração das pessoas. Então, depois, como tema de casa, olhem a parábola da semente. A semente é a palavra de Deus. Então, como a pessoa recebe a palavra de Deus, literalmente, como ela recebe a palavra de Deus, vai influenciar no que a palavra de Deus vai produzir na própria vida dessa pessoa. Era isso que os cristãos de Bereia tinham. Era isso, era o segredo que não é segredo deles. Eles recebiam dessa forma. E quando a gente entende que é o estado do nosso coração que depende, e não é a semente, porque a semente é a palavra, rapaz, muda tudo. Então, quando vocês ouvirem a palavra de Deus e conferirem, recebam isso com alegria. Porque se ela descer de fato no solo do teu coração, naquela área que você tem dificuldade, rapaz do céu. Aí você vai ver o que é um negócio transformar de dentro para fora e você crer. E aquilo lá formar uma árvore linda, e da árvore virão os galhos, e dos galhos virão as folhas, e das folhas virão os frutos, e dos frutos vai cair naquela árvore esses frutos no chão e vai abundar. Isso quer dizer que, além da árvore dar frutos, ela vai abundar para quem para pegar no chão ali, quem quiser. Literalmente isso. Depois vão lá e olhem. E João, olha só, João 7,17. João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá. Então, se tu quer conhecer qual é a vontade de Deus e você quer saber o que ele pensa, vai para a palavra dele, de maneira intencional. Vai para a palavra dele. Olha só, muitas pessoas não discernem por quê. Sabe por que que muita, olha só, olha que interessante, elas não querem abandonar as tradições. Tradições podem ser
crenças erradas. Crenças erradas podem ser traduzidas como vacas sagradas. O que isso quer dizer na prática? A pessoa está vendo a verdade da palavra de Deus, está vendo o que Deus está revelando sobre a vontade e o desejo dele. Está escrito, tem texto, tem exemplo. E o Espírito Santo está apontando isso com vários exemplos dentro de vários contextos, falando sempre a mesma coisa. Sabe o que vai acontecer? A pessoa, muitas vezes, por querer manter uma crença errada, ela abre mão do novo. O novo que não é novo, o novo que já estava lá, aquilo que Deus já tinha determinado. Então, por causa de uma crença errada, um receio, a pessoa, ao invés de ir mudar aquilo, ela literalmente decide ficar com aquela crença errada que ela tem no coração dela, ao invés de, opa, peraí, a palavra de Deus não diz isso, isso aqui tá errado, tá me fazendo, tá, a estrutura do meu coração dentro dessa crença tá errada. Então eu vou me livrar dessa crença através do conhecimento da verdade, e desse conhecimento da verdade eu recebo um novo que não é novo porque já está aqui revelado sobre a vontade de Deus. Então, muitas pessoas hoje não discernem porque elas não querem abrir mão da crença errada. Assim como muitas pessoas hoje têm que muitas pessoas falam que têm dificuldade de abandonar pecados. Pegando um exemplo. Aí a pessoa fala que é difícil, que é complicado, mas na verdade isso é tudo lorota. Por que que é lorota? Porque de fato ela não quer mudar, ela gosta daquilo. Ela prefere continuar naquilo porque é comodismo para ela. Ela ama aquilo lá. E quando você fala isso para a pessoa fica ofendida. Creio que vocês já passaram por isso. E não é isso que define. Então ela gosta a pessoa pode gosta daquilo, quer ficar com aquilo, ela quer parecer espiritual daquilo, e quando confrontada fica naquilo lá. É tipo isso, entende? Esse que é o que acontece. Segundo ponto, elas querem defender uma identidade religiosa, como os fariseus. Não estou eu jejuando, olha só. Estou aqui dando o dízimo do comim, disso e daquilo lá, como diz a lei. Aí Jesus olha para os caras e fala o seguinte: vocês fazem isso muito bem, mas vocês são como sepulcros caiados. E aí? Vocês têm aparência de piedade, mas negam o poder dela. Praticamente é isso. Pode ter uma aparência de piedade, mas nega o poder dela. O que o apóstolo Pedro está dizendo com isso na prática? Está dizendo que a pessoa ela tem uma aparência de cristã, tem uma aparência de evangélica, eu vou citar, colocar dessa forma, mas ela nega o poder da transformação do evangelho, porque ela entendeu que a aparência dela conta mais do que uma transformação real. Ela quer ficar somente com a aparência, ela não quer ser transformada. Isso é, literalmente, ter uma aparência de piedade, mas negar o poder dela, na prática. Tem muitos que têm medo da verdade, por quê? Porque a verdade ela vai derrubar todo o sistema mentiroso, todo o sistema de crenças estrutural errada. Então tem muitas pessoas que têm medo disso porque elas se apegaram àquilo. E por se apegar àquilo, muitas vezes elas não querem crescer na verdade. Elas amam essa posição, elas amam que alguém vai lá e dão aquele cafuné. O que que é o cafuné? Ai, 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 minha crencinha. Eu não quero mudar minha crença nisso, sabe? Eu quero ficar com você, quero te acariciar, eu quero olhar pra você, quero ver você brilhar. Elas ficam olhando pra isso, literalmente pra isso. Amam sistemas humanos. O que que é amar o sistema humano? Literalmente preferem fazer tudo por um sistema de como aquilo lá do que crescer no conhecimento da verdade. Isso é um problema. Então, qual que é a diferença dos cristãos de Bereia? Os cristãos de Bereia, como Paulo fala, eles eram nobres porque eles buscavam discernimento espiritual através das escrituras. Eles buscavam confirmação nas escrituras de maneira intencional, porque lembram da mensagem de Paulo? A mensagem que Paulo estava anunciando em Bereia, antes de ir para depois dele ter ido para Tessalônica, é que ele estava expondo as profecias a respeito de Jesus nas escrituras, recapitulando o que eram as escrituras na época de Paulo. Eram a lei, os salmos, os profetas. Eles olhavam nessas escrituras a respeito das profecias de Jesus, aonde apontava para Jesus e o cumprimento. Então Paulo estava mostrando para eles, recapitulando o que eu falei no início, que isso aqui é muito importante, o cumprimento das escrituras em Jesus, no Messias. Isso é muito importante, é crucial a gente entender isso. Temos tempo, eu vou falar o 6.
Decidi falar o 6, porque é muito interessante o 6. O meu amigo, o meu brother Murilo deve estar dando risada, vendo. Ai, ai, ai. Olha só que interessante o 6 aqui, ó. O exame constante das escrituras. Olha que interessante. 6 e último, porque tem mais, mas vou fazer só o 6. Ó, Atos 17:11 diz o seguinte: examinando cada dia nas escrituras. Eles examinavam cada dia nas escrituras. É como nós hoje, a gente vai lá, a pessoa ensinou algo a respeito da vontade de Deus. Beleza. A pessoa pegou os versículos, as referências que aquela pessoa ensinou, chegou na casa dela, lá no íntimo dela. Pera aí, agora eu vou bater, vou pegar aqui no meu tempo com Jesus, aqui no meu tempo na Bíblia, eu vou conferir se aquilo lá é isso aqui mesmo. Buscar discernimento, não para ficar validando o ensino, ficar verificando o ensino, mas buscar discernimento para ver se aquilo lá mesmo está apontando para Cristo. Olha só, aqui existe o que? A perseverança. Porque para você fazer ter essa prática, vai exigir perseverança. Por isso que eu falei para vocês, quando você entende que é delicioso fazer isso, a perseverança acaba sendo uma consequência de algo maravilhoso. Como assim algo maravilhoso? Você não faz aquilo por obrigação, você não faz aquilo por não querer ser enganado, você faz aquilo com o prazer de querer ter comunhão com o seu pai, de conhecer o seu pai e, consequentemente, conhecer quem tu é e o que você tem nele. Então, a perseverança acaba nem sendo um detalhe no sentido de performance, acaba sendo um fruto natural de uma pessoa que quer conhecer o seu pai e que quer conhecer sua identidade nele. Aí, olha só, diferença dos cristãos de Bereia. Eles não dependiam do quê? De emoção momentânea, de um culto ou de uma reunião, vamos chamar de, ou de experiências superficiais. Eles não dependiam disso. Hoje em dia, o que a gente vê, de maneira geral falando, a gente vê que tem pessoas que são dependentes de outras para receber ensino. Elas não conseguem buscar esse conhecimento, esse discernimento por elas mesmas. Por quê? Porque a gente vive num mundo onde terceiriza tudo. E muitas pessoas terceirizam. O ensino é importante, é muito bom você ter amigos, amigas, você ter líderes, é muito bom, legal para você conversar, para você bater ideia. Isso é legal mesmo, isso é muito bom, isso não anula isso. Entende? Eu não estou dizendo que não é importante ter. Eu estou dizendo que muitas pessoas, eles acabam sempre dependendo de uma única fonte, que essa fonte é alguém específico, e acabam anulando as outras fontes que Deus está derramando. E aí elas ficam somente dependente daquilo, dependente daquilo, dependente daquilo, e isso vai gerando uma dependência emocional. Isso é um problema muito, muito grande, inclusive. Porque daí ela associa a identidade dela aonde somente lá tem estrutura para ensinar, somente aquilo é a verdade, fora disso não é. Aí a pessoa começa a moldar a sua identidade naquilo e isso começa a refletir em todas as áreas e isso é complexo quando acontece. Por que que eles não dependiam disso? Porque havia relacionamento contínuo com a palavra. Olha aí o segredo: relacionamento contigo. Isso já estava escrito em Josué 1:8. Medite neste livro dia e noite, e faça tudo o que ele diz, e você fará o seu caminho prosperar. Abra aí na sua Bíblia Josué 1:8. Vamos ler isso aí. Olha que interessante. Vamos ler isso aí. Josué 1:8 para você ver o que a própria Escritura orienta aqui. Ó, relembre continuamente os termos deste livro. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Olha só o que ele fala agora. Então, você, perceba isso, você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Qual que é o segredo? Meditar dia e noite aonde? Na palavra. O que que os cristãos de Bereia faziam? De maneira contínua, eles meditavam buscando esse discernimento na palavra. Algo simples que a gente acaba querendo terceirizar para os outros. Ah, vou terceirizar para ver o que que eu vou fazer, o que que eu não vou fazer, buscar isso, buscar aquilo. Estou dizendo, não é errado, mas quando é o hábito, mas quando existe um hábito de fazer isso, sem que a pessoa busque aonde? Aqui, ó.
Bíblia, palavra de Deus, quando o hábito de sempre ficar buscando isso substitui a palavra de Deus, aí tem um problema. Aí isso se torna dependente daquilo. Porque a nossa dependência tem que ser na totalidade de Deus. A gente tem que aprender a discernir, treinar o nosso coração a confiar em Deus em todas as áreas. A gente precisa treinar o nosso coração a fazer isso. Para a gente não cair na dependência de pessoas. Senão, rapaz, isso é complexo demais. Muito complexo, muito complexo. Aí, olha só. Isso também é dito no Salmo 1:2. Olha só, abra ali vamos ler o Salmo 1:2 junto aqui. Olha que legal. Lindo, 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 lindo isso aqui. Diz o seguinte, ó: pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. E aí olha o que acontece, eu vou continuar lendo. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto e no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. Literalmente. Literalmente. É a mesma coisa que fala em Josué 1:8. É a mesma coisa que os cristãos de Beré faziam em Atos 17. É a mesma coisa. E sabe como é que a verdade transforma? Olha que legal. A verdade transforma quando você permanece, habita, medita e discerne de maneira contínua. Sensacional. De verdade. Isso é incrível. É sensacional. É top das galáxias. Perguntas, vocês podem me chamar no meu privado. Sou uma pessoa totalmente acessível, fiquem à vontade, me chamam, dúvidas por lá. Quero agradecer a todo mundo. Não sei em que momento você vai assistir isso aí. Espero que tenha sido edificado. Se alguém aí está com alguma doença, enfermidade, vou ministrar agora. Seja para quem vai ouvir esse vídeo aqui depois, sei lá quando, ou aqui ao vivo agora. Então, toda doença e toda enfermidade, seja onde estiver no corpo físico, não importa o que seja, tudo se dobra ao nome de Jesus. Eu dou essa ordem agora. Sejam curados da cabeça aos pés agora em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço mais uma vez, porque a tua palavra é a verdade, a tua palavra é a lâmpada para o nosso espírito, a tua palavra guia de maneira contínua os nossos passos, a tua palavra é luz para o nosso espírito humano, é luz para a nossa alma. A tua palavra é a verdade sobre todas as coisas. A tua palavra, Pai, é exaltada acima de qualquer coisa, acima de qualquer sistema, acima de qualquer doença. E eu te agradeço por isso, Pai. Que o nosso amigo Espírito Santo que habita em mim e habita nos meus irmãos possa se manifestar cada vez mais, para que o Senhor, através deles, alcance muito mais pessoas, Pai. E essas pessoas alcançadas, o seu reino prospere e os nossos irmãos prosperem também em tudo que fizerem, Pai. Porque essa é a sua palavra, é o desejo da sua vontade e é isso que o Senhor diz ao nosso respeito, Pai. Eu te agradeço por isso, por essa noite. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu interromper a gravação.